Então agora, pessoal, nós vamos falar de aves, tá? As aves que são extremamente ligadas aos répteis. Tanto que a gente tem evidências aí de dinossauros alados, né? Dinossauros que possuíam asas. Além de asas, né? Penas também nas suas asas. Então vamos lá. Características gerais de todas as aves. Todas as aves têm isso. Elas são endotérmicas, ou seja, diferente dos anfíbios, peixes e tudo mais, elas têm um sistema dentro delas, um metabolismo que mantém o seu sangue sempre a uma temperatura exata. Como, por exemplo, nós, mamíferos, também temos isso. Nós, seres humanos, temos a temperatura ali variando de 36 a 37 graus. Né? Então as aves também têm uma temperatura constante dentro delas. Isso daí ajuda pra caramba elas a viverem em ambientes mais frios ou mais quentes, porque a temperatura dela não vai variar tanto, tá bom? O corpo delas já é segmentado em cabeça, pescoço, geralmente em forma de S, né, aquele pescoço da ave, lembra lá do pombo. Um tronco, né, que geralmente lá tem as suas asas, e a cauda, né? Sendo que os membros inferiores geralmente são patas e os superiores modificados em asas, tá bom? E às vezes os posteriores, lá, os inferiores, podem também ser modificados em nadadeiras, dependendo do tipo de vida dessa ave, como por exemplo o pato, né? O corpo delas é recoberto por penas. Os ossos delas são pneumáticos, ou seja, tem cavidades dentro do osso dela. O osso dela é oco, tá? E esse oco deixa ar entrar ali dentro daquele osso, e esse ar ali dentro faz com que ela fique mais leve, porque o ar é leve, deixa tudo mais leve. Pensa numa bexiga, né? Uma bexiga vazia você joga, cai no chão. Uma bexiga cheia você joga, ela demora muito mais para cair no chão. Então o ar ele é mais leve, menos denso, tá? Então os ossos pneumáticos, eles são adaptação para voar, né? Deixa a ave mais leve, assim como as penas. As penas também deixam mais leve e deixam mais aerodinâmico também. A ausência de dentes, né? Você já viu ave com dente? Não tem, só lá atrás quando tinha lá nos dinossauros, até existia lá os dinossauros alados que tinham dentes, mas aqui já não temos mais, né, nos dias de hoje. E a presença de um bico, né, para poder substituir, né, a função do dente. Além disso, lógico, o sistema digestório delas é todo adaptado também para a falta de dentes, porque não chega moída a comida dentro do estômago. Então ela tem algumas coisas a mais lá dentro dela, no sistema digestório, para digerir melhor essa comida, tá bom? Então aqui são tudo adaptações para voo, ó. Presença de penas, ossos pneumáticos, ausência de dentes, presença de bico córneo, tá? São tudo adaptações para o voo, beleza? Além disso, o que ela tem mais? Elas não possuem glândulas sudoríparas, ou seja, elas não suam. As penas dela, por exemplo, não pode molhar. Imagina, pena molhada, não vai nem sair do chão, certo? Então, se tivesse uma chuva, a ave tivesse voando, ela cairia. Então, o que ela tem para impermear as suas penas? Elas têm uma glândula perto do ânus delas, ânus, cloaca, né? Elas têm ali próximo à cloaca uma glândula chamada glândula uropigiana. O que é a glândula uropigiana? É uma glândula que produz um óleo, e esse óleo é impermeabilizante, ou seja, quando ela pega, né, vocês já viram aves, quando elas estão suaves ali no chão, o que elas fazem? Elas geralmente dão uma coçadinha ali no que parece ser ali na cloaca, né, mas na verdade ela está dando uma triscada ali na glândula uropigiana, molhando o bico dela com aquele óleo e passando nas penas, né? Vocês já viram isso acontecer. Quem tem papagaio, então, já viu isso acontecer muitas vezes. Então, por que elas fazem isso? Porque esse óleo vai lubrificando as penas delas. Lubrificando não, desculpa, impermeando a pena dela. E aí faz com que quando chova ou quando ela se molhe, as penas não se molham, né? As penas continuam ali bonitinhas, certo? Porque elas estão impermeadas por aquele óleo da glândula uropigiana,
tudo bem? Então, uma característica também de aves. O externo delas, essa parte aqui, né, esse osso aqui que a gente tem no meio, entre as costelas, se chama externo. Tá? Então, esse osso do peito aqui. O osso externo delas é adaptado de uma forma aerodinâmica, ou seja, ele corta o ar. Então, ele é um triângulozinho. Então, é aquele peito de pombo que a gente conhece. E além disso, os músculos peitorais são ligados ao externo e faz com que elas tenham bastante força para bater as suas asas. Então, o externo desenvolvido aerodinamicamente a gente não vai chamar de externo, a gente vai chamar de quilha, tá bom? Quilha ou, se você preferir, carena, mesma coisa, tá? Então, quilha ou carena é o externo desenvolvido aerodinamicamente que os músculos se ligam a ele e faz com que ela consiga ter mais força para bater as suas asas e tudo mais. Isso também é uma adaptação ao voo. Então, se surgir uma pergunta, quais são as adaptações do voo para a ave conseguir voar? Você vai falar, é corpo recoberto de penas, ossos pneumáticos, ausência de dentes, possuem a glândula orophigiana que permeia suas penas, tem o externo desenvolvido, ou só fala, tem quilha, né? E são essas as adaptações de uma ave para que ela consiga voar, certo? Aqui é o sistema digestório delas, então já adiantei um pouquinho para vocês. Elas não têm dentes. Então elas precisam de algo a mais para fazer com que a digestão ocorra de forma adequada e ela consiga os nutrientes do alimento dela. Então o que acontece? Existem aves que são herbívoras, existem existem aves que são carnívoras e existem aves que são onívoras. Qual é a diferença? Herbívora come vegetais apenas. Carnívoras comem outros seres. E onívoras comem de tudo, certo? As herbívoras possuem papo. Então é isso daqui, ó. É o papo. Então desce aqui e vai para o papo. O papo é o quê? O papo ele armazena e umidifica o alimento para ajudar na digestão. Lógico que ali também tem algumas enziminhas que já começam a digestão, tá? Então o papo serve para isso. O estômago das aves é dividido em partes, que é o proventrículo e a moela, certo? Então aqui, ó, uma árvore, caramba, tô com árvore na cabeça. Uma ave herbívora. Tem o papo, então ela comeu aqui, né, as suas, por exemplo, sei lá, o seu milhozinho, né, aqui é uma galinha, então vamos falar de um milhozinho, ela comeu aqui, vem pro papo, o papo umidifica e armazena esse milho, né, até que esse milho sai aqui já lubrificado, bonitinho, e vai para o estômago delas. No estômago tem o proventrículo aqui na frente e a moela aqui atrás maiorzinha. O proventrículo é um estômago químico, então é ele que vai começar a dissolver com ácido e tudo mais, assim como o nosso estômago, e vai começar também a digerir proteínas e tudo mais aqui no proventrículo. Depois passa para a moela, esse milhozinho, onde na moela ela tem um estômago mecânico, que inclusive aquelas pedrinhas que ela vai ciscando e vai engolindo, vai parar tudo na moela, e isso é de propósito. Então as aves comem pequenas pedrinhas de propósito, que é justamente para fazer com que esse milhozinho que está passando aqui para a moela, ele seja triturado aqui dentro. Então passou para o papo, foi umidificado. Aqui ele começa a receber as enzimas. E aqui ele vai ser triturado, porque ela não tem dente. Lembra disso. Então aqui na moela as pedrinhas vão se mexer lá dentro e vão triturar o milho. Então aquilo que elas fazem de ciscar e até comer pedrinhas é de propósito, tá? E aí termina-se aqui no intestino, né? O intestino vai sugar, vai absorver os nutrientes que ela precisa, e aí o que ela não precisa mais vai ser jogado fora pela cloaca, tá? Sistema respiratório das aves. Mas antes disso eu quero falar do excretório. Deixa eu ver se tem aqui. Aqui, ó. Sistema excretor de aves. Pessoal,
eu já falei do sistema digestório, termina na cloaca, o sistema excretor também termina na cloaca, tá? Então ela tem um rim, e esse rim, pessoal, faz ali a filtração, né, do sangue, e ela libera como excreta o ácido úrico, certo? Então lá nos peixes a gente estava falando de amônia e tudo mais, nos anfíbios a gente já falou um pouquinho de ureia, aqui a gente vai falar de ácido úrico como excreta, tá bom? Então ela elimina esse ácido úrico junto com as fezes e pouco diluído em água pela cloaca. Então o ácido úrico ele não é tão tóxico a ponto dela ter que perder muita água para eliminar aquilo, como a gente perde bastante água para eliminar a ureia, porque a ureia é um pouquinho mais tóxica, tá? A ave também pode apresentar glândulas de sal no bico. Então aves que são marinhas, aves que vivem ali, né, na beira da praia, ou até mesmo no mar, caçando e tudo mais, elas precisam liberar o excesso de sal do corpo delas. Então elas têm uma glândula em cima do bico que se chama glândula de sal, tá? Que justamente eu estou mostrando aqui nessa imagem. Então, ó o salzinho aqui, ó, em excesso aqui no biquinho dela. É porque tem glândulas que estão liberando esse sal aqui, tudo bem? Agora sim, voltamos lá, sistema respiratório. Pessoal, as aves, todo o corpo delas é feito para ela voar, é feito para ela ficar mais leve. Então o sistema respiratório também ajuda nisso, tá? O sistema respiratório das aves, elas têm o que a gente chama de parabronquíolos, que são pulmões, mas são pulmões mais leves do que o normal e expansíveis, ricamente vascularizados. Além disso, ela tem um tal de saco aéreo. O que é o saco aéreo? O saco aéreo é uma extensão do pulmão, é uma extensão dos parabronquíolos, que infla de ar quando ela quer voar, certo? Então, esse saco aéreo ajuda ela a ser mais leve, tá? E também tem a siringe, né? A ave não canta? Ela canta graças à siringe, que é uma caixa vocal das aves, que está na junção entre a traqueia delas e os bronquíolos dela, certo? Que fica aqui, ó, siringe, aí tem os pulmões e uma extensão dos pulmões aqui em cima, que é o saco aéreo, que ele se infla de ar para ela poder voar. E não são só esses aqui, mas tem vários sacos aéreos também ao longo do corpo da ave. Tudo isso deixa ela um pouquinho mais leve. Sistema circulatório de aves já são da hora, por quê? Porque lá nos répteis a gente falou do forame de Paniza que ainda deixava a circulação ser uma circulação incompleta, ou seja, uma circulação que a gente chama de misturada, né? Mistura o sangue venoso com o sangue arterial. Aqui nas aves e nos mamíferos, eles têm um sistema circulatório praticamente idêntico, né? Que tem um coração já com 4 cavidades, 2 átrios aqui em cima e 2 ventrículos aqui embaixo. Esse coração, pessoal, se vocês forem ver, desse lado aqui só passa sangue arterial rico em oxigênio, por isso é vermelhinho, das hemácias, né? E aqui, mais azulado, mais esverdeado às vezes, é o sangue rico em gás carbônico que passa o sangue venoso. Então o sangue não se mistura no coração. Então uma circulação que a gente chama de circulação completa e dupla, certo? Fora que nas aves as hemácias são nucleadas, ou seja, as hemácias têm núcleos, que é diferente aqui dos mamíferos, que as hemácias são anucleadas. Então a única diferença, beleza? Sistema nervoso de aves. A ave também tem um sistema nervoso muito desenvolvido, com um encéfalo, com uma medula espinal passando lá pelas suas vértebras, né, pela coluna vertebral, e os nervos saindo, né, nervos cranianos, nervos do sistema periférico também, certo? São os nervos medulares, né? A visão delas é muito boa, a audição delas é extremamente aguçada,
Algumas aves possuem alta capacidade de orientação, como por exemplo as aves migratórias. Então as aves migratórias têm como se fosse uma bússola interna, tá? Depois vocês podem dar uma pesquisada em vídeos que explicam bastante sobre a capacidade das aves migrarem, né, de norte para sul, de sul para norte. A reprodução das aves é bem parecida com a dos répteis, né? Então a maioria não, todas são dioicas, né? Tem macho e fêmea nas suas espécies. Tem um dimorfismo sexual. O que significa isso? O macho é diferente da fêmea, geralmente, então é nítido a diferença do macho e fêmea nas aves. Geralmente os machos têm plumagens mais coloridas do que as fêmeas, porque os machos precisam agradar a fêmea, né? Precisam chamar a atenção da fêmea. E as fêmeas não, as fêmeas são mais camufladinhas, elas precisam ficar protegidas para poderem se reproduzir. A fecundação é interna, então as aves têm lá um órgão copulatório e elas são ovíparas, botam ovos. Os ovos são amnióticos com casca calcária dura, então é um ovo com casca e tem lá o âmnio e tudo mais, todos os anexos embrionários aí que a gente conhece bonitinho. E, lógico, tem bastante vitelo para nutrir o embrião, né? Vitelo é o que nutre o embrião enquanto ele está ali se desenvolvendo, né? Já que não está dentro do corpo da mãe, né? Como nós, por exemplo, lá nós estávamos recebendo, né? Tudo que a gente precisava para se desenvolver, todos os nutrientes, através do cordão umbilical, né? Aqui não. Aqui nós temos uma conexão, na verdade uma desconexão com a mãe, então precisa da presença de vitelo lá dentro do ovo para ele se nutrir ali disso. E a incubação é externa, ou seja, a ave não fica com o ovo dentro dela e depois libera para eclodir, né? Ela joga o ovo ali e precisa ficar ali incubando externamente, ou seja, fica ali cuidando do ovo, fica ali chocando aquele ovo, né? E agora a gente vai falar um pouquinho dos mamíferos, beleza?